Olá, queridos amigos, meu nome é Silverino Kiel, sou fundador do IAG e durante essa semana tivemos a oportunidade de estar aqui na instituição A Promessa, um centro de vida saudável situado em Pozo Alto, sul de Minas Gerais. Aqui são oferecidos diversos tratamentos, muitas coisas que com certeza você gostaria de conhecer. Além de também oferecer cursos, não só na área de saúde, mas também na área de Bíblia. Esta semana, por exemplo, eu tive o privilégio de estar aqui e ministrar um curso de Conversão e Justiça pela Fé, tendo como transfundo o grande conflito. E nesta oportunidade, uma das alunas, Lohana, que participou também no curso, vai ter a oportunidade de nos apresentar um tema. Boa tarde, meu nome é Lohana, eu sou de Formosa, Goiás. Estou aqui no Instituto há aproximadamente 8 meses. E aí agora fui incumbida de passar um pouquinho do que eu aprendi sobre um tema que me foi exposto. E que Deus nos capacite, me capacite. Fazer uma breve oração antes de começarmos. Grandioso Deus, Pai querido que está nas alturas dos céus, nesse momento eu quero pedir as Tuas bênçãos, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos em mim neste momento, que nenhuma palavra dita, Pai, possa sair de mim mesmo, mas que seja para a honra e glória do Teu santo nome, que todos que escutarem essa mensagem possam ser alcançados e transformados pelo Teu poder, mediante o sacrifício de Cristo. Amém. Bom, antes de falar exatamente o tema, eu quero conversar um pouco com vocês sobre mim e sobre a experiência e do que me fez chegar aqui. Há um tempo atrás, na minha casa, mais ou menos um ano, eu comecei a me perguntar algumas coisas. O que é ser um cristão de verdade? O que é ser um verdadeiro cristão? Eu me perguntava, na época da perseguição, como que as pessoas vão saber quem é um cristão, quem não é? Ninguém vai chegar assim e perguntar, Benjamin, você guarda o sábado? Não, isso tem que ser uma coisa que está exposta nele, na vida dele. Ninguém vai virar e perguntar, nossa, Davi, você guarda o sábado? Ou você come isso, não come aquilo? Não, isso é uma coisa que já tem que estar expressa nele, no testemunho dele, na vida dele. Isso aconteceu com Daniel, com José. E quando eu começava a pensar nesses exemplos, poxa, o que eles têm de diferente? O que eles têm que as pessoas olhavam para eles e conseguiam reconhecer a Cristo? Que as pessoas olhavam para eles e conseguiam perceber que eles eram diferentes. E comecei a me questionar muito e perguntar o que é de tão diferente, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para, pelo menos, parecer um pouquinho igual a eles. E também me deparei com a história de João. Até então eu ficava assim, João deve que, assim, a autoestima dele era bem elevada, porque ele se autodenominava o discípulo amado. Isso, né, até o início pareceu assim um pouco estranho, porque como que uma pessoa pode se considerar a tal ponto? E ao estudar sobre o tema, eu comecei a ler um pouquinho mais e me deparei com um texto que está no livro Santificação, de Ellen White, na página 60, que diz o seguinte: a profundidade e o fervor da afeição de João por seu Senhor não era causa do amor de Cristo para com ele, mas o efeito desse amor. João desejava tornar-se semelhante a Jesus e, sob a transformadora influência de seu poder, tornou-se manso e humilde de coração. O eu foi escondido em Jesus. Ele estava intimamente unido à videira viva e assim se tornou participante da natureza divina. Tal será sempre o resultado da comunhão com Cristo. Isto é a verdadeira santificação. Então, o que faz uma pessoa ser um verdadeiro cristão? O que faz a pessoa andar na rua e os outros poderem reconhecer que você é discípulo de Cristo, que você está com Cristo? Nós somos transformados pelo que contemplamos. Então, a pessoa que ela quer ser diferente, ela quer ser reconhecida como discípulo de Cristo, a primeira coisa que ela tem que fazer é se aproximar de Cristo. A partir do momento que ela se aproxima de Cristo, que ela convive com Cristo, que ela tem uma comunhão, não tem como ela continuar sendo a mesma pessoa. E a partir daí, ela começa a ser diferente. Quem nunca teve a mãe que falou... Aquele velho ditado, cuidado com quem você anda, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és.
Porque nós somos transformados segundo as pessoas que nós convivemos. Segundo as pessoas que nós temos mais contato, nós sabemos a maneira que a pessoa anda. Se você vê aquele grupinho, você já olha assim, fulano tá ali, não sei. Pode ser que não saia algo tão bom. Nossa, aquela pessoa tão boa, tá andando com aquela pessoa. Isso acaba influenciando. As pessoas têm certa influência para a gente. Mas esse ainda não é o tema principal. O que eu quero falar é o final do verso. No final, a última frase é: isto é a verdadeira santificação. E eu me pergunto, o que é santificação? Santificação, eu alcanço ou não alcanço? Quem pode mediar isso? Como que isso acontece? Afinal, o que é? Eu posso ser transformada e... Como assim? Santificação me torna... Às vezes parece tão grandioso esse tema para nossa mente, pelo menos para mim sempre pareceu, e eu ficava me questionando muito. E aí eu comecei a pesquisar, e no site da internet dá a seguinte definição. Santificação significa literalmente o processo qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito religioso. Ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Na teologia cristã, santificação é o aperfeiçoamento gradual do ser humano, em que ele se aproxima do caráter divino e afasta-se do pecado. E aí eu quero desenvolver com vocês um pouco disso. Poxa, um site já me deu essa definição. Será que na Bíblia e no Espírito de Profecia eu encontro o mesmo? Será que eles falam a mesma coisa? Vamos. O primeiro texto está em Judas 1:24. Alguém poderia ler, por favor? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aqui nós podemos perceber que ser santificado, que Cristo, ele quer nos dar a glória dele, ele quer nos aproximar dele. Temos outras definições também, agora já vamos para o Espírito de Profecia. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 350. A verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus, na imitação de seu caráter. Temos outros textos como em Parábolas de Jesus. Esta é a verdadeira santificação, porque a santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos em obediência perfeita à vontade de Deus. E em Nossa Alta Vocação, página 210. Que é santificação? É entregar-se inteiramente e sem reservas, alma, corpo e espírito, a Deus. Lidar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Saber e cumprir a vontade de Deus sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse. Ter mente espiritual, pura, abnegada, santa e sem mancha nenhuma. Então eu comecei a perceber que santificação nada mais é do que você estar em contato com Deus, você se aproximar mais dele, você ter uma comunhão direta, e isso vai fazer com que você se torne alguém mais parecido com ele. E a partir do momento que eu me torno mais parecida com ele, eu começo a almejar o que ele almeja, eu começo a gostar do que ele gosta, eu começo a sonhar com o que ele sonha. E isso nos traz muitas ideias de que, às vezes, as pessoas pensam de maneira tão equivocada sobre esse assunto, acham que é algo tão difícil de ser alcançado, que é algo realmente impossível, mas tudo o que ele quer, é que seja algo que nos aproxime dele, que nos faça parecidos com ele. Tem outro texto muito interessante também no livro Santificação, onde eu busquei a maioria dos textos, que eu gostei bastante, que está na página 7. A santificação exposta nas Sagradas Escrituras tem que ver com o ser todo, as partes espiritual, físico e moral. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita.
Paulo ora para que a igreja em Tessalônica possa gozar esta grande bênção. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos observar que santificação é nos aproximarmos realmente dele, é buscarmos ser igual a ele. Temos também um outro texto em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 299. Noutra ocasião, falei com referência à genuína santificação, que não é nada mais do que um morrer diário para o eu e diária conformidade à vontade de Deus. Nada mais é do que você se desaprender, se desapegar de coisas que te afastam de Cristo. É você almejar e querer ficar próximo dele. Sei que eu estou até parecendo repetitiva, mas é porque, às vezes, as coisas da Bíblia são tão simples e nós complicamos tanto que tudo que Deus nos pede, ele consegue resumir em 2 mandamentos: amar a teu próximo amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você consegue, dentro disso, englobar tudo. Você fazendo isso e cumprindo realmente é amar a Deus sobre todas as coisas mesmo e amar ao teu próximo, você consegue se aproximar mais de Cristo e seguir o exemplo, porque nada mais é. O que é nosso serviço como cristão? Andar nos passos de Cristo, seguir as pegadas. Onde deixou a pegada dele é a gente tentar andar no mesmo lugar. Ok, então já entendi o que é santificação. E agora, o que eu faço com isso? Eu já sei que santificação é algo simples, é eu me aproximar de Cristo, mas como que eu alcanço isso? Tem algum meio, tem alguma receita? O que isso interfere na minha vida? O que eu faço com isso? E aí que nós vamos começar a ver, no Grande Conflito, página 469 e 470, diz o seguinte: os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios da sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus, habitando em nós. Paulo admoesta aos crentes: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. O cristão sentirá a insinuações do pecado, mas sustentará lutas constantes contra ele. Aqui é o auxílio de Cristo. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina, e a fé exclama: graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, segundo a harmonia com os princípios da lei de Cristo, da santa lei, nós podemos começar a entender e começar a transformar e andar nesse caminho. Porque eu sei que eu tenho que andar nesse caminho, mas que caminho é esse? Quem vai me orientar? Que caminho é esse e onde eu tenho que seguir? O caminho é através da lei. A lei, a palavra de Deus, ela nos mostra qual é o caminho que devemos seguir. Em João 17 e Efésios 5, 26, nós podemos observar que é através da palavra de Cristo que nós podemos ser santificados, que é através da palavra, mediante a palavra, que há verdadeira transformação e santificação na nossa vida. Eu preciso ser santificado, sei que o caminho é esse, o caminho eu tenho que seguir, e agora eu já sei que é buscando comunhão com Deus, estudando a palavra dele. Mas será que eu realmente preciso ser santificado para ir para o céu? Será que isso é uma coisa que eu preciso fazer para alcançar o tão almejado lar e a convivência com Cristo? Nós temos, em Mensagem aos Jovens, um texto que, para mim, particularmente, marcou bastante, me chamou muita atenção. Fala que é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, nossa adaptação para ele. E através desse texto, eu pude perceber um amor tão grande, um carinho tão especial de Cristo para conosco, que ele simplesmente quer nos adaptar desde aqui para ir para o céu. De que me adiantaria ir para o céu tendo os gostos que eu tenho hoje? De que adiantaria eu ir para o céu
querendo fazer coisas com tendências pecaminosas das quais eu não agrado a Deus? Que sentido ia ter o céu para mim? Será que eu realmente ia gostar do céu? Será que aquilo ia ser deleitoso, prazeroso para mim? Imagina passar a eternidade com uma coisa que para mim seria chata. E o céu não é isso. Deus ele quer nos transformar e nos deixar aptos de tal maneira que possamos deleitar em cada pedacinho, em cada detalhe, em cada coisa. Ele está preparando um lar perfeito, maravilhoso, e isso é para nos dar alegria. E eu preciso começar a me adaptar desde aqui, porque se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, que sentido vai ter ir para lá? Se é a justificação, a justiça comunicada, requer então comunicação, é falar, então requer alguma ação, requer de mim alguma coisa. E para essa adaptação, eu tenho que me esforçar também. Eu, às vezes, ficava tão presa a textos, tão presas às coisas, normas, e às vezes a gente esquece de que Deus é um Deus de amor. Uma das coisas que, graças a Deus, eu estou tendo o privilégio aqui nas aulas, é perceber que Deus não é um Deus tirano. Deus não é um Deus perverso. Pelo contrário, Ele nos ama tanto que tudo o que Ele faz é milimetricamente calculado para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e alcançar o mais próximo do plano que Ele teve para nós. Tantas coisas almejadas e a gente ainda cai, e a gente ainda erra. Quantas coisas nós fazemos e sabendo que é errado, será que eu estou realmente buscando me adaptar para ir para o céu? Será que eu estou começando a me desenvolver a tal ponto para me alegrar quando eu estiver lá? E aí é onde eu acredito que a gente realmente deve se esforçar para alcançar. Quando nós temos o objetivo, nós não lutamos para poder alcançar ele? Então eu devo fazer isso. Porém, tem uma coisa muito importante que vale ser ressaltada. Muitas pessoas, elas acabam entrando num extremo. Ou é num extremo, onde falam que fui justificado mediante a graça e isso me basta. Realmente, Deus ele nos justifica e nos abençoa, só que tem uma parte que toca a mim também. E aí muitas pessoas acham que essa parte é o que realmente importa e eu vou ser salvo simplesmente pelo que eu faço. Se eu faço, eu vou ser salvo. Se eu não faço, eu estou perdido. E chego ao ponto de apontar, nossa, mas fulano está fazendo tal coisa, já perdeu o céu. Não, esse daí já era para ele. Esse aí não tem solução. E acabamos indo para o extremo e acabamos expondo as pessoas simplesmente querendo que elas façam algo que talvez não seja o certo. Mas será que eu já estou falando besteira? Vamos verificar se é isso mesmo? Então, qual é esse texto que vai mostrar se eu estou falando algo equivocado ou não? No mesmo livro, Santificação, na página 7, no segundo parágrafo, diz o seguinte: há no mundo religioso uma teoria de santificação que em si mesma é falsa e perigosa em sua influência. Em muitos casos, aqueles que professam santificação não possuem a genuína. Sua santificação consiste em um culto por palavras e em teoria. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais condescenderão com o pensamento de que estão sem pecado. Sua vida pode ser irrepreensível, podendo estar vivendo como representante da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se aproximam de sua divina imagem, tanto mais claramente discernirão sua imaculada perfeição e mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. Então a pessoa começa a atender para aquele lado de que não, eu vou ser salvo pelo que eu faço, eu tenho que fazer coisas boas para que eu possa ser salva, e começo a ver as coisas dos outros e ver atitudes no meu próximo. Mas é isso mesmo que Cristo espera de mim? Será que isso é a verdadeira santificação que eu tenho? Será que Cristo agiria assim? Afinal, santificação não é agir igual a Cristo? Não é me aproximar dele e querer viver como ele vive?
Temos mais textos sobre isso. O Grande Conflito, página 470, diz-nos: os que experimentaram a santificação bíblica manifestaram um espírito de humildade, como Moisés, depois de contemplarem a augusta e majestosa santidade, veem a sua própria indignidade, contrastando com a pureza e excelsa perfeição do ser infinito. O profeta Daniel é um exemplo da verdadeira santificação. Seus longos anos foram cheios de nobre serviço a seu mestre. Foi um homem muito desejado do céu. Todavia, ao invés de pretender ser puro e santo, esse honrado profeta, quando pleiteava perante Deus em prol de seu povo, identificou-se com os que possivelmente eram pecadores em Israel. Daniel, se considerando pecador, poxa, quem sou eu então? Será que realmente uma pessoa que se professa ser santa, que tem toda aquela pompa, todo aquele ar de superioridade, será que ela realmente é santa? Não cabe a mim julgar, mas a Bíblia fala que se a pessoa ela começa a se achar perfeita demais, acho que ela está no caminho errado, porque quanto mais nós andarmos, nos aproximarmos de Cristo, é quando nós vamos ver o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos débeis, o quanto nós precisamos melhorar. É aproximar de Cristo que eu vou poder me considerar cada vez mais um gusano. Tem outro texto também, no Santificação, nesse livro. Inclusive, vocês estão vendo que eu estou falando demais dele, né? Aconselho todos a lerem. Que diz o seguinte: quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Deixam de ver sua própria fraqueza e desamparo. Olham para si mesmas como refletindo a imagem de Cristo, porque não têm verdadeiro conhecimento dele. Quanto maior a distância entre elas e seu Salvador, tanto mais justas se parecem aos próprios olhos. Então, de uma coisa, ao ler tudo isso, eu tive certeza. Quando eu começar a achar que eu estou santa, que eu estou certa, eu estou totalmente perdida. É nesse momento que eu me julgo próxima de Cristo, que eu estou realmente afastada dele. E se eu estou afastada dele, se eu me distanciei, então será que há solução para mim? Porque é através do meu esforço que eu consigo a santificação, não é? Não, não é. Só tem um meio da gente realmente conseguir a santificação. E é mediante Cristo. É mediante o perfeito sacrifício que ele fez. Em Hebreus 13:12, nos diz um pouquinho de como realmente nós podemos atingir essa santificação, nós podemos alcançar essa santificação. Agora vamos pedir mais uma ajudinha de algum voluntário para poder ler o texto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Então, Cristo padeceu para quê? Para santificar o seu povo. Então, sem ele, será que eu ia conseguir ser santificada? Será que alguém consegue ser santificado se não for pelo mérito de Cristo? Vejamos mais. A santidade está ao alcance de todos aqueles que a buscam com fé. Não por suas boas obras, mas pelos méritos de Cristo. O poder divino dá a todos os que estão lutando a vitória sobre o pecado e Satanás. Então, através do poder de quem que eu consigo a vitória? Através do meu poder? Meus superpoderes, assim, tipo Mulher Maravilha? Não. Até porque eu mesmo não tenho nenhum. E é só mediante os méritos de Cristo, é só mediante Ele e o que Ele fez por mim que eu consigo vencer. Temos mais textos para nos fundamentar e eu quero que isso fique bem gravado na mente de vocês. Que realmente eu preciso mudar, eu preciso me santificar, que a santificação também não é algo que eu começo a me sentir perfeita, que eu não começo a me sentir melhor que os outros e que só tem um meio que eu posso alcançar essa santificação. Na review de 1º de abril de 1902, falei certo?
Gente, e é de propósito, estou falando assim, porque enquanto eu estou falando para a câmera, dando o meu máximo, as pessoas estão caladas, está num silêncio aqui nesse set, que meu coração está quase saindo pela boca, mas vai dar tudo certo. Diz o seguinte: Cristo tomou todas as providências para a santificação de sua igreja. Ele fez abundante provisão para que cada alma tenha tal graça e poder que seja mais do que vencedora na guerra contra o pecado. Ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado, para que, no poder de Cristo, presta atenção nessa parte, para que no poder de Cristo, seu povo também possa viver vidas impecáveis. Ele deseja que eles pratiquem os princípios da verdade e mostrem ao mundo que a graça de Deus tem poder para santificar o coração. Então, qual é a minha função? Eu tenho que me santificar e eu ainda tenho que mostrar ao mundo que é possível uma pessoa ser santificada. Eu tenho que começar a deixar paradigmas que, às vezes, as palavras colocam em nossas mentes. A gente começa a pensar a santificação e colocando um peso sobre aquela palavra e não estudamos realmente o que aquela palavra quer dizer. Qual é a santificação bíblica? O que essa santificação quer dizer para mim? E ter noção de que eu preciso disso para mostrar ao mundo, porque de que serve um cristão se ele não for luz? De que serve um cristão se ele não for demonstrar a palavra de Cristo a outras pessoas? E, mais uma vez, mais um texto nos fala que, no poder de Cristo, seu povo também possa viver vidas impecáveis. É somente mediante o poder dele. E eu posso ter uma vida impecável. Eu não posso me livrar do pecado. Afinal, um leopardo pode se livrar das suas manchas? Um etíope pode se livrar da sua pele? Mas eu posso me aproximar de Cristo a tal ponto de que eu posso realmente ser uma pessoa mudada, uma pessoa que luta e consegue melhorar a cada momento. E agora quero mostrar, porque às vezes eu não esteja me fazendo entender como eu realmente pretendo, ou realmente eu queria. Porque às vezes as palavras não são suficientes para expressarmos tudo que almejamos. E não que eu acho que a pessoa ela vai ficar sem pecado. Que a pessoa ela vai... Sim, ó, estralei o dedo. Puf, Max agora já é uma pessoa sem pecado. Tá? E pode ficar tranquilo que a partir desse momento você não vai errar mais. É assim que funciona? Como que é que eu consigo viver isso? Como é que eu consigo expressar isso? Nossa vida é como se fosse essa água aqui. No improviso, um segredo. É água com açafrão, mas é para representar a nossa vida. Ó, suja com o pecado. E com o pecado, já está aqui internalizado dentro de mim, eu preciso me modificar. Eu preciso começar a mudar e fazer com que eu me aproxime mais de Cristo. Eu fazer não, porque dele é o querer e o efetuar. Mas eu preciso que algumas coisas mudem e não mudar por mudar, mudar por amor a Ele e por convicção a Ele. Então eu começo a estudar mais a palavra de Deus e começo a entender mais e começo a ter mais comunhão com Ele. E aí Ele começa a me batizar com o Espírito dele, me dando mais sabedoria. Ao ponto de que o pecado vai se diluindo. Ainda é visível, ainda tem. Mas ele começa a ficar mais claro. E eu começo a orar mais. E eu começo a ir nessa busca e vou sempre alcançando me aproximar mais dele. E mais uma vez, Deus, na sua infinita misericórdia, ele me dá mais chuva de bênçãos. E na teoria era para ir clareando. Vai clarear, a hora que eu sentar ali vai dar tudo certo. E eu continuo buscando e vou querendo fazer com que eu possa seguir os passos de Cristo. E mais uma vez, ele me dá a oportunidade. E assim é a caminhada. Não significa que a água aqui não está limpa. A água aqui não está totalmente pura, branquinha, transparente.
Porque não é assim que funciona, não é algo imediato. Não é algo que realmente derramou uma gotinha, aquelas experiências químicas que está tudo sujo, você picou uma gota de um produto, puf, ficou tudo melhor do que estava antes. Isso é uma caminhada. Isso é um passo de cada vez. É cada degrauzinho eu vou indo. Isso é algo progressivo, é gradual. Para eu alcançar a santificação bíblica, eu tenho que me dedicar. E eu preciso entender que isso é algo que é um trabalho de uma vida inteira. Espera aí. De uma vida inteira? Será que está certo isso? Será que a Lohana... Não, agora a Lohana já começou a viajar mesmo. Ela acho que já não sabe mais o que está falando. Então tá bom, vamos ver que textos nós temos sobre isso. Parábolas de Jesus, página 65. A santificação é obra de uma vida toda. Então calma aí, vida toda? Não vou mudar de uma vez? Não, você não vai mudar de uma vez. Você vai ter que se empenhar bastante, porque isso é uma coisa que você vai ter que lutar, vai ter que trabalhar uma vida toda. Mas é uma vida toda mesmo. Você percebeu a palavra que está lá? Toda. Enquanto você tiver vida, você ainda vai enfrentar isso. Temos mais textos. Atos dos Apóstolos, página 561. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Então, a santificação é através da obediência que eu cultivei quando? Hoje? Amanhã? Esse mês? Esse ano? Não. É a sua vida toda. Não está satisfeito com esses textos? Tudo bem. Ainda temos mais. Grande Conflito, página 470. As Escrituras claramente revelam que a obra da santificação é progressiva. Quando na conversão o pecador acha paz com Deus, mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã. Deve agora aperfeiçoar-se, crescer até a medida da estatura completa de Cristo. Diz o apóstolo Paulo: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. E Pedro nos apresenta os passos por que a santificação bíblica deve ser atingida. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque fazendo isso, já nunca mais tropeçareis. Então aqui Pedro ele nos mostra uma escada. É um passinho de cada vez, um degrau por vez. Eu começo pela diligência. Aí, depois da diligência vem vossa fé, a virtude. E a virtude a ciência, que é o conhecimento. E assim vai, um passinho de cada vez. Uma coisa que eu vou trabalhando ao longo da vida toda. Talvez eu possa estar me equivocando, mas de tudo que eu aprendi, e o que eu quero deixar bem claro aqui, é que eu não falo que uma pessoa pode ser plenamente perfeita. Sabe aquela perfeição, perfeição mesmo? Isso pertence só a Deus. Mas em cada esfera, em cada aspecto, algo pode ser perfeito. Uma folha, se você... Muitas vezes eu me questionava, mas uma flor não é perfeita? Uma folha não é perfeita? Se você pegar uma folha, ela não é milimetricamente similar, um lado não é exatamente igual ao outro, mas a folha é perfeita? Ela não desenvolve seu papel? Ela não tem a sua importância? E ela não é perfeita para o que ela faz? Quando nós conseguimos entender que isso se refere à esfera em que vivemos, que nós devemos procurar, isso começa a fazer muito mais sentido. Uma criança, ela é perfeita. Quando nasce lá que o médico pega o bebê, nossa, ele é perfeito, não teve nenhum dedo grudado, ele não está faltando nenhum membro, mas ela é perfeita quando criança.
Ela ainda não tem dente, muitos nem têm cabelo, mas naquele momento ela é perfeita. Quando adulto, ele começa a ser perfeito na questão física. Ele começa a ter o que ele deveria ter, e isso é o que cabe a ele naquele momento, a esfera dele. Já comecei, será indo para o outro lado, falando já de coisa física, e será que a santificação tem a ver com isso também? Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, nos fala que Deus nos deseja santificar inteiramente, corpo, mente e espírito. Nas 3 principais esferas, nas 3 principais características que Cristo nos mostra como verdadeira educação, que é o âmbito que Deus trabalha, porque Ele trabalha como um todo. Ele não trabalha só minha mente, Ele não trabalha só meu espírito, Ele trabalha como um todo. E com a santificação a mesma coisa. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 32, diz o seguinte: as Escrituras nos ensinam a buscar santificar corpo, alma e espírito a Deus. Corpo, alma e espírito. Nesta obra, devemos ser co-obreiros de Deus, pois muito se pode fazer para restaurar a imagem moral de Deus no homem, para melhorar as faculdades físicas, mentais e morais. Grandes mudanças se podem operar no organismo físico mediante obediência às leis de Deus, então, e não introduzindo no corpo coisa alguma que contamine. E se bem que não possamos pretender a perfeição da carne, podemos possuir perfeição cristã da alma. Mediante o sacrifício feito em nosso favor, os pecados podem ser perfeitamente perdoados. Eu posso conseguir o perdão de Cristo se eu me entregar inteiramente a Ele. Se eu quiser andar no caminho que Ele andou. Se eu me entregar de corpo, mente e espírito. E começar a lutar para me aproximar mais dele. Porque não tem como alguém se aproximar de Cristo e continuar da mesma maneira. Como que eu posso me aproximar de Cristo e continuar fazendo tudo o que eu fazia antes? Como que eu posso me aproximar de Cristo e não querer fazer para Ele por amor a tudo que Ele fez por mim? A partir do momento que eu entendo a Cristo, que eu medito sobre a vida dele e que eu quero seguir o que ele seguiu, fazer o que ele fez, eu começo a ver mudanças na minha vida. E eu começo a fazer isso por amor e obediência a ele. Eu começo a ir deixando para trás tudo que me afastava dele. E onde eu caí hoje, o pecado que eu cometi hoje, por amor a ele, eu vou lutar e não vou fazer mais isso. E não é de uma hora para outra, mas se eu cair aqui hoje e eu tenho consciência de que isso foi errado, eu tenho que melhorar, orar, buscar para não cair naquele ponto mais. Porque senão, sabe aquele disco, aquele vinil que estava arranhado, sabe? A hora que passa a agulha, fica sempre vendo onde está o erro. É isso que acontece. A gente fica parado, voltando sempre no mesmo aspecto. E não mudamos realmente. E se eu não mudar, será que eu vou alcançar o que Deus planejou para mim? Se eu não buscar me esforçar, será que eu vou estar cumprindo o propósito de Deus para a minha vida? Porque você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? 1 Tessalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. É essa a vontade de Deus. A vontade dele que é perfeita e agradável. É te santificar, é me santificar. É fazer com que o velho eu, tudo que eu fazia antes, que não me faz bem, que eu vou deixando, que eu vou esquecendo, que eu vou resolvendo e a partir daquele momento eu não faço mais aquilo de errado. É isso que Deus deseja para mim. É isso que Ele deseja que eu alcance. É isso que Ele deseja que eu demonstre para as pessoas que estão à minha volta. É isso que Ele deseja que eu faça para poder alcançar o céu. Porque de que valeria o céu se eu não sentisse a vontade lá? De que valeria o céu se ele realmente não fizesse sentido para a minha vida? Que Deus ele possa realmente
nos transformar, nos capacitar a nos aproximarmos cada dia mais dele e viver conforme a sua santa e perfeita vontade.